Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de ECG aqui do Saber de Cor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os crescimentos das câmaras cardíacas, mas também conhecidos como sobrecargas. Nós vamos aprender a identificar os principais padrões que irão sugerir uma sobrecarga atrial ou uma sobrecarga ventricular. É muito importante que vocês estejam muito familiarizados com os parâmetros do ECG normal. Então, se você ainda não assistiu a nossa aula ou se você tem alguma dúvida, eu vou deixar o vídeo aqui no nosso canto direito para você acessar e revisar esse assunto. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Então, vamos lá. Nós vamos começar primeiro falando sobre os crescimentos atriais. Só uma breve revisãozinha sobre despolarização atrial. Como a gente viu na aula de fundamentos do eletrocardiograma, o estímulo eletrocardíaco ele se inicia no nódulo sinusal, vai despolarizar o átrio direito e através de ramos das fibras internodais ele vai despolarizar o átrio esquerdo. Isso vai fazer com que surjam dois vetores, certo? Dois vetores de despolarização. O vetor de despolarização atrial direito e o vetor de despolarização atrial esquerdo. E vai surgir uma resultante desses vetores, que é justamente esse vetor aqui, esse vetor SAP, que é justamente a soma do vetor de despolarização atrial direito e o vetor de despolarização atrial esquerdo. Em situações normais, esse vetor ele tem um sentido da direita para a esquerda. Lá no sistema de eixos que a gente viu, digamos que a despolarização atrial localizada ali, ela vai estar mais ou menos entre 0 e 90 graus, certo? Mais especificamente entre 30 e 60, em situações normais, certo? Pronto. Por que é importante eu saber da existência desses dois vetores e da existência desses dois componentes? Porque no eletrocardiograma, a gente tem apenas a inscrição de apenas uma onda para representar a despolarização dos dois átrios. Então, consequentemente, cada átrio, isso com sua despolarização especificamente, vai ser responsável por um segmento específico da onda P, certo? Vai contribuir para algum segmento da onda P. No caso da despolarização atrial direita, ela é responsável pelo ramo ascendente e por parte do ápice da onda P, enquanto a despolarização atrial esquerda ela é responsável pela parte descendente da onda P e por uma parte também do ápice da onda P. Lá na aula de ECG normal, a gente viu que a onda P ela tem uma amplitude de no máximo 2,5 milímetros ou 0,25 milivolts e uma duração de no máximo 120 milissegundos, certo? Isso é muito importante porque diante de alguma alteração atrial, seja direita ou seja esquerda, algum desses parâmetros vai mudar. E outra coisa, como a gente viu que a despolarização atrial direita ela é expressa nesse ramo ascendente e no ápice, é justamente nessas regiões, nessas áreas da onda P, que a gente vai procurar alteração diante de um paciente que tem alguma sobrecarga atrial direita. Já em um paciente que tem alguma alteração, alguma sobrecarga atrial esquerda, a gente vai procurar alguma alteração no segmento descendente, na porção descendente da onda P ou no seu ápice também, certo? Então, falando agora, indo direto ao ponto, vamos começar falando sobre o crescimento atrial direito. Como nós vimos na imagem anterior, temos aqui também a existência dos dois vetores, o vetor de despolarização atrial direito e o vetor de despolarização atrial esquerdo. Agora perceba que a resultante ela se deslocou mais para a direita, como no caso, em comparado ao caso normal que a gente viu na imagem anterior, certo? No slide anterior. Isso acontece porque no crescimento atrial direito, o vetor de despolarização do átrio direito vai exercer uma influência maior nesse vetor resultante, certo? Então, a gente vai ter um desvio do eixo elétrico da onda P lá no sistema de eixos, que antes geralmente se encontrava em 30 e 60, agora ele vai mais para próximo de 90 graus, certo? Isso é um dos critérios aí que vai me indicar uma possível sobrecarga atrial direita. Outra coisa agora que a gente observa, voltando lá para aquele esqueminha daquela onda, é que a gente vai ter uma alteração justamente aqui, quando a gente tem alguma sobrecarga atrial direita, a gente vai ter alteração no ramo ascendente ou no ápice da onda P, certo? Justamente como está escrito aqui, o crescimento atrial direito produz alterações no ramo ascendente e no ápice da onda P. Isso vai gerar ondas P de amplitude elevada, maior que 2,5 milímetros, ou onda P ou onda P apiculadas, como a gente vai mostrar aqui em alguns exemplos. Como podemos ver aqui,
olha a amplitude dessa onda P. Normalmente essa onda P ela tem uma amplitude no máximo 2 quadradinhos e meio, que seria 2,5 milímetros ou 0,25 milivolts. Aqui nós temos mais ou menos 1, 2, 3, digamos que quase 4 quadradinhos. Muito aumentada essa amplitude. Isso sugere uma sobrecarga atrial direita. Aqui ela não está tão pontiaguda. Eu tenho um exemplo melhor dela pontiaguda que eu vou mostrar depois. Mas só para ficar claro aqui quais são os critérios, quais são os padrões que a gente observa no eletrocardiograma para pensar em sobrecarga atrial direita. Vai ser justamente essa onda P de amplitude aumentada, maior que 2,5 milímetros. E outra coisa importante, a duração é normal aqui nesse caso. Na sobrecarga atrial direita, a gente tem alteração da amplitude, mas a duração da onda P ela é normal. Aí, onda P pontiaguda apiculada, que eu vou mostrar em outro exemplo. E vou ter o desvio do eixo elétrico da onda P para a direita. Vai se aproximar vai ficar mais próximo de 90 graus, entre 60 e 90. Aqui nesse exemplo, a gente pode ver, caracteristicamente uma onda P de amplitude aumentada, ela tem 1, 2, 3, um pouquinho passando ali no quarto quadradinho. Ela tem tanto uma amplitude aumentada, quanto um ápice pontiagudo aqui, certo? Isso é característico de uma sobrecarga atrial direita. E outra coisa que a gente viu, ela tem uma duração normal, certo? Aqui mais uma vez destacado para vocês, para ficar claro, em D2 e em D3. Só lembrando a vocês que quando a gente for olhar alguma onda P, é muito importante, as melhores derivações para se observar a onda P, alterações da onda P, vai ser D2 e V1. E V1 a gente vai utilizar bastante para identificar sobrecargas atriais esquerdas, mas também ela vai possuir alterações na sobrecarga atrial direita. Certo? Então, agora falando do crescimento atrial esquerdo, mais uma vez aqui a gente tem esse esqueminha dos vetores, que vai me mostrar um deslocamento, um desvio do vetor resultante para a esquerda dessa vez, uma vez que eu tenho um crescimento atrial esquerdo. Então, o vetor de despolarização atrial esquerdo vai exercer uma influência maior nesse vetor resultante, e por isso eu vou ter um desvio do eixo elétrico da onda P para a esquerda. No crescimento atrial esquerdo, a gente vai ter alterações aonde? Lembra lá daquela imagem que eu falei? Que a despolarização atrial esquerdo vai ser responsável por formar uma parte do ápice da onda P e parte do seu ramo descendente. Então a gente vai ter alterações no ápice e no ramo descendente da onda P, como está escrito aqui. A gente vai ter a formação, como vocês podem ver nessa imagem aqui, quando a gente tem um átrio esquerdo aumentado, a gente vai ter uma alteração no ápice, a gente vai ter uma onda P bífida aqui, a gente tem esse entalhe na onda P, e o ramo descendente, e a alteração no ramo descendente vai causar um alargamento da onda P, ou seja, eu vou ter um aumento da duração da onda P, certo? Aqui, como a gente pode ver nesse exemplo, geralmente a onda P vai durar no máximo 120 milissegundos, que são equivalentes a 3 quadradinhos. Então, o normal seria 3 quadradinhos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e um pouquinho. Então já está bem aumentado, está mais do que 120 milissegundos. Eu tenho uma sugestão muito boa aqui de sobrecarga atrial esquerda. Além disso, perceba o entalhe nessa onda P, certo? O entalhe nessa onda P é justamente devido à alteração atrial esquerda, que vai causar essa alteração no ápice da onda P. Então aqui mais uma evidência de sobrecarga atrial esquerda. Então, para ficar claro aqui, esses critérios que eu falei, onda P de duração aumentada e onda P com entalhe, bífida com os ápices separados por 40 milissegundos. Isso é importante. Geralmente, os ápices de cada uma dessas ondas estão separados por no mínimo um quadradinho. Geralmente, quando tem a presença do entalhe, a gente vai ter esse espaçamento dos dois ápices, certo? Agora, lembra que eu falei que para ver sobrecarga atrial esquerda eu também vou observar em V1? Aqui eu tenho uma derivação D2, mas eu consigo observar também bem lá em V1. Só lembrando para vocês agora que em V1 a onda P ela tem um caráter plus-minus, né? Esse caráter aqui de uma onda positiva, uma porção positiva e uma porção negativa, certo? Normalmente essa porção negativa ela é pequenininha, aqui não está tão pequena assim, mas geralmente ela tem no máximo, ela ocupa no máximo a área de um quadradinho, certo? Então, o que é que significa essa onda P bífida?
ela justamente, bífida não, essa onda P plus minus, que é justamente o segmento positivo e o segmento negativo. O segmento positivo vai representar o átrio direito e o segmento negativo representa o átrio esquerdo. Então, quando eu tenho uma sobrecarga atrial esquerda, eu vou ter um aumento dessa porção negativa, certo? E quando eu tenho uma sobrecarga atrial direita, eu vou ter um aumento da porção positiva. Aqui, ó, como a gente pode ver, esse aqui em V1, né, a derivação de V1, a gente vê que a porção negativa ela está muito grande aqui nesse caso aqui, e a gente tem um alargamento da onda P. Lembra? O alargamento da onda P por si só é sugestivo de sobrecarga atrial esquerda. Então, somado a isso aqui, essa porção negativa mais acentuada, a gente tem mais uma ideia para reforçar, mais uma evidência para reforçar a hipótese de sobrecarga atrial esquerda, certo? Então entra como os critérios. Em V1 e V2, a onda P com predomínio da fase negativa, ou o índice de Morris vai estar presente. O que seria esse índice de Morris? É justamente quando essa porção negativa ocupa uma área maior que um quadradinho. Ou seja, a porção dele que você está vendo negativa ali, engloba mais do que um quadradinho ali dentro, certo? Se eu tiver isso, eu tenho um índice de Morris, eu tenho sobrecarga atrial esquerda. E além disso, como a gente viu, a gente vai ter desvio do eixo elétrico da onda P para a esquerda, ok? Aqui a gente tem um exemplo. Eu vou dar um zoom aqui para vocês, nós vamos observar as derivações lá em D2 e em V1 também vamos dar uma olhada, certo? Olhando aqui em D2, nós podemos ver que essa onda P, que é justamente essa onda aqui, ó, ela possui esse entalhezinho aqui, muito característico. Já vi um entalhe, muito provavelmente sobrecarga atrial esquerda. Vou estar diante de uma sobrecarga atrial esquerda ao ver esse entalhe. Ao ver a duração, não dá para ver, talvez não dê para ver também, mas eu tenho em torno de 1, 2, 3, eu acho que eu tenho 4 quadradinhos de duração da onda P, então ela vai estar com o tempo alargado. Aqui ela está com 200 milissegundos, enquanto o normal é até 120 milissegundos. A amplitude está normal dessa onda P, a altura da onda P está normal, então não tenho sobrecarga atrial direita, certo? Vamos olhar aqui em V1. Em V1 aqui a gente consegue ver o caráter plus minus dessa onda, né? A parte positiva e a parte negativa. Se nós conseguíssemos enxergar melhor aqui, talvez essa parte negativa esteja ocupando uma área maior que o de um quadradinho. Não consigo ter certeza. Mas se tiver presença do índice de Morris, mais uma evidência sobre a sobrecarga atrial esquerda. Na imagem mais próxima talvez a gente conseguisse, mas eu acho que provavelmente sim. Porque aqui termina um quadradinho, eu acho que ela ocupa exatamente a área de um quadradinho, certo? Enfim, nós podemos ver uma onda P alargada aqui e uma onda P e a bífida, se você ficou na dúvida aqui no índice de Morris. Então isso já lhe ajudaria a dizer que é uma sobrecarga atrial esquerda. Aqui esse ECG ele é muito interessante. Vamos começar olhando aqui D1 e D2. Em D1, olha o tamanho dessa onda P. Olha o tamanho dessa onda P e olha o ápice dela como é que tá. Eu tenho uma onda P grande, de amplitude muito grande, geralmente é no máximo 2,5 quadradinhos a amplitude, né? E aqui a gente tem bem mais do que 2,5 quadradinhos. Aqui em D2 também a gente observa essa amplitude aumentada e esse ápice pontiagudo, digamos assim. E além disso, outra coisa importante, se você observar atentamente, nós temos uma duração aumentada. Aqui a gente tem mais do que 3 quadradinhos de distância do início da onda P até o seu final. Então eu tenho uma evidência tanto de sobrecarga atrial direita quanto de sobrecarga atrial esquerda. Olha aqui também outra coisa que vai ajudar você a perceber que tem sobrecarga atrial esquerda também, é esse entalhe. Tá vendo aqui onde está o mouse? Aqui é a presença de algum entalhe que está sugerindo a presença de uma sobrecarga atrial direita concomitante a uma sobrecarga atrial esquerda concomitante a uma sobrecarga atrial direita. Aí vamos lá, vamos observar agora V1. Olha só em V1 aqui. Em V1 está até difícil saber qual é a onda P e qual é a QRS. Mas se você olhar direitinho aqui e comparar junto com o V2, você vai ver que o QRS é esse aqui, certo? E isso aqui é a onda P. Olha a porção negativa dessa onda P, está muito profunda. Então, claramente a gente está diante de uma sobrecarga tanto atrial direita quanto a sobrecarga atrial esquerda, certo? Seguindo agora, nós vamos falar um pouco sobre os crescimentos ventriculares agora, certo?
mais uma vez uma imagenzinha lá que vai remeter àquilo que a gente viu na aula de fundamentos do eletrocardiograma, onde a gente viu que normalmente o vetor de despolarização ventricular ele aponta do sentido da direita para a esquerda devido a um predomínio da massa ventricular esquerda, certo? Aqui nessa situação do crescimento ventricular direito, esse vetor ele vai apontar da esquerda para a direita, porque eu vou passar a ter um predomínio da massa ventricular direita. Então, a gente vai ter uma modificação da relação vetorial. Uma relação que anteriormente era predominantemente para a esquerda, vai passar a ter uma relação predominantemente para a direita agora. E por isso o eixo vai se deslocar. Então, lá naquele sistema de eixos que a gente viu, esse vetor vai estar mais deslocado para a direita. Vai estar passando lá de mais 90, entendeu? E é o que a gente vai observar nos eletrocardiogramas aqui. Além desse desvio do eixo, o que é que a gente vai observar? A gente tem o desvio do eixo para a direita e a gente vai ter uma onda R ampla em V1 e V2 e uma onda S ampla em V5 e V6. Normalmente, se vocês se lembram lá da aula de ECG normal mais uma vez, por isso que eu estou sempre repetindo as coisas da aula de ECG normal, por isso é muito importante vocês terem os parâmetros dessa aula bem guardados na cabeça de vocês, porque é primordial que você saiba que em V1 e V2 a gente tem normalmente predomínio da onda S. A gente geralmente tem uma onda R muito pequenininha, às vezes pequenininha, seguida de uma onda S mais profunda. E conforme a gente vai avançando nas derivações precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, vai ocorrendo uma transição. O QRS, onde se inicia em V1 predominantemente negativo, vai passando a ser predominantemente positivo, certo? E na sobrecarga ventricular direita a gente vai ver exatamente o contrário. Uma vez que V1 ele vê muito mais a parte ventricular direita, ele está mais próximo do ventrículo direito, quando tem uma sobrecarga ele já vai apresentar um R amplo ao invés da onda S, que representa, digamos assim, a despolarização ventricular esquerda. Olha aqui o que acontece. Em V1 a gente vai ter uma onda R bem ampla aqui. Aqui praticamente eu só vejo uma onda R. Aí em V2 também uma onda R ainda superior à onda S. E em V5 e V6, onde normalmente a gente já vê uma onda S muito inexpressiva, muitas vezes em V6 a gente só tem onda R praticamente, a gente passa a ver essa onda S aqui, certo? E essas são as três principais sugestões, principais achados eletrocardiográficos que irão sugerir um crescimento ventricular direito. Aqui nessa imagem, nesse eletrocardiograma como exemplo, a gente vê aqui em V1 muito positivo. A gente já vê esse V1 muito positivo. Não é normal a gente encontrar isso, certo? Normalmente em V1 a gente vê um QRS predominantemente negativo. A gente vê uma onda S maior que uma onda R. E aqui está ao contrário. Além disso, a gente vê em V5 e V6 a presença de onda S profundas. Normalmente a gente encontra onda S menores nessas derivações, uma vez que eu já estou distante o bastante do ventrículo direito. Certo? E outra coisa que a gente observa é justamente o desvio do eixo. Se está desviado para a direita, então D1 é negativo. Vamos ver se D1 está negativo? Exatamente. D1 negativo e AVF positivo. Isso lá no sistema de eixo, se a gente tentar achar esse vetor lá, ele vai estar mais desviado para a direita. Por fim, o crescimento ventricular esquerdo. Essa imagem aqui parece muito já com a imagem que a gente viu lá na aula de fundamentos do eletrocardiograma, uma vez que o vetor resultante da despolarização ele já aponta da direita para a esquerda. O que acontece aqui é que vai acontecer um acentuamento, esse aqui vai estar ainda mais aumentado, entendeu? Esse vetor de despolarização ele vai apontar ainda mais para a esquerda, ele vai puxar para a esquerda ainda mais, porque eu vou ter uma massa ventricular esquerda ainda mais importante do que eu já tinha anteriormente. Então, no crescimento ventricular esquerdo, a gente vai ter o predomínio vetorial do vetor, quer dizer, a gente não vai ter o predomínio vetorial do ventrículo esquerdo, ele vai se tornar substancialmente maior. E por isso o eixo vai se deslocar para a esquerda, lá no sistema de eixos. Desvio do eixo elétrico do QRS para a esquerda, certo? Isso vai ser um dos parâmetros. O outro parâmetro, mais uma vez, lembrando, só recapitulando, né? Toda vez que a gente falar de crescimento ventricular, a gente vai estar olhando a onda, principalmente o QRS, que é justamente a parte do eletrocardiograma responsável
que vai indicar a despolarização dos ventrículos, certo? Por isso que a gente olha principalmente essas derivações aqui e procura digamos que o QRS, né? A gente procura o QRS justamente por causa disso. Então vamos lá. A gente vai ter na sobrecarga ventricular esquerda desvio do eixo para a esquerda, como a gente já viu, já explicou o porquê. A gente vai ter um aumento da onda R em V5 e V6 e um aumento da onda S em V1 e V2. Isso aqui é já o que a gente encontra. Em V5 e V6 a gente já encontra o predomínio de onda R, e em V1 e V2 a gente já encontra naturalmente um predomínio de onda S. O que acontece na sobrecarga ventricular esquerda é que isso vai estar substancialmente maior, como a gente falou anteriormente, porque o ventrículo direito vai estar com uma massa ainda mais importante. Então eu vou ter em V1 ondas S importantes, maiores do que o normal, em V2 também, e em V5 e V6 ondas R muito amplas. Perceba aqui que V5 chega a encostar no QRS que está inscrito na derivação de V4, certo? E além disso, a gente observa o padrão de strain, que é uma discordância, uma oposição, digamos assim, entre o segmento ST e onda T em relação ao QRS. Por exemplo, aqui a gente tem um padrão de strain aqui em V5, em que a gente tem um QRS positivo e um segmento ST e uma onda T negativos. Isso vai justificar, isso caracteriza o padrão de strain, certo? O que dificulta um pouco a definição de se há ou não crescimento ventricular esquerdo é porque ele já, por natureza, é predominante. Então, existem alguns índices e alguns critérios que ajudam a gente nessa determinação, nos ajudam a tirar essa dúvida. Nós temos, eu trouxe para vocês dois, o índice de Sokolov e os critérios de Home-Estes. O índice de Sokolov, eu acho que nas aulas, na universidade, eu acho que ele é o mais famoso, digamos assim, o mais ensinado, e ele ajuda bastante. E eu trouxe, existem outros índices e outros critérios, claro. E eu trouxe também, fora esse, o critério de Home-Estes, que ele é considerado um critério mais sensível e mais específico que os demais índices e critérios quando esses outros são usados isoladamente. Se você usar o critério de Home-Estes isoladamente, comparado aos outros isolados, ele é melhor. Então vamos lá. O que diz o índice de Sokolov? O índice de Sokolov diz que a soma da amplitude da onda R em V5 ou V6 com a amplitude da onda S em V1 ou V2, se maior que 35 quadradinhos ou 35 milímetros, você vai estar diante de uma sobrecarga ventricular esquerda. E aí você me pergunta, qual onda R eu vou usar? A de V5 ou a de V6? E qual onda S eu vou usar? A de V1 ou a de V2? Você vai escolher sempre as maiores para somar, certo? Você escolhe as maiores, soma. Se deu maior que 35, forte indicativo de sobrecarga ventricular esquerda. Eu trouxe os critérios de Home-Estes, como curiosidade aqui para vocês, por ser um critério mais sensível, né, e mais específico. E ele vai consistir numa pontuação. Aqui a gente vai pontuar 3 pontos se a presença de onda R ou S nas derivações dos membros maior ou igual que 20 milímetros, se onda S em V1 ou V2 ou V3 maior que 30 milímetros, ou uma onda R em V4, V5 ou V6 maior que 30 milímetros. Se eu tiver algum desses pontos aí, eu já somo 3 pontos nos critérios de Home-Estes. Depois, a presença do padrão de strain, e aqui ele ele quer que se torne específico se o paciente tem o uso ou não de digital, que ele vai acabar pontuando diferente. Se tem a presença de desvio para a esquerda do QRS, se a duração do QRS é aumentada, não tão aumentada além do normal, mas geralmente um pouco aumentada, porque como eu tenho uma massa ventricular maior, eu vou demorar um pouquinho mais para despolarizar. Então a minha deflexão intrissecóide, que é o tempo de início do QRS até a sua amplitude, até o seu ápice, vai aumentar um pouco. Então ele observa isso aqui também, você pontua por isso. O sinal de Morris, que vai ser justamente a evidência de sobrecarga atrial esquerda, você também vai pontuar. E a presença da deflexão intrissecóide em V5 e V6 um pouco aumentada, certo? Então, fez essa avaliação, somou os pontos. Se deu 4 pontos, até 4 pontos, é provável que esse paciente tenha uma hipertrofia ventricular esquerda. Se deu 5 pontos ou mais, é quase certo, é hipertrofia ventricular esquerda, certo? Para isso que servem esses critérios. Então aqui a gente tem um exemplo para ver sobrecarga ventricular esquerda. Olha, observando aqui em V1, a gente já vê que essas ondas, em V1 e V2, a gente já vê que essa onda S está muito profunda. E em V5 e V6 a gente vê que a onda R
Tá muito amplo. Olha só essa onda R de V5. Tá até se somando aqui, se juntando com o QRS de V4. Se a gente pegar o índice de Sokolov, a gente vai ver aqui, ó. Aqui vou contar por quadradões. Aqui a gente tem um quadradão, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradões já vai dar 35 quadradinhos. Então, que cada quadradão tem 5 quadradinhos. Então, provavelmente aqui já dá até maior que 35. Então, pelos critérios de Sokolov, pelo índice de Sokolov, esse paciente tem sobrecarga ventricular esquerda. Se eu somar essa onda R com essa onda... Eita, foi mal. Se eu somar essa onda R com essa onda S, com certeza vai dar maior que 35. Se eu usar aqui os critérios de Holmquist, vamos lá, só voltar aqui pra gente ver. Eu tenho, com certeza aqui eu tenho já na onda R, em V4, V5, V6, eu já tenho isso aqui, maior que 30, como a gente já viu. Então eu já tenho 3 pontos. Então eu vou para outro aqui que me dá 3 pontos, que é o padrão de strain sem o uso de digital. Esse paciente tem padrão de strain, olha aqui, ó, QRS muito amplo e uma oposição do segmento ST e da onda T. Então eu também tenho padrão de strain. Então nos critérios de Holmquist eu já pontuo 6 pontos aqui. Então já é hipertrofia ventricular. Se esse paciente tiver em uso digital, eu vou somar só 1. Então já é provável hipertrofia ventricular só com esses 2 critérios. Aí desvio do eixo QRS para a esquerda. Vamos ver se tem. No desvio do eixo QRS para a esquerda, quem vai estar negativo, o QRS vai estar negativo em AVF. Vamos ver se a AVF está negativo. Olha aqui, ó, AVF negativo e D1 positivo. Então eu tenho um desvio para a esquerda. Então mais um critério para pontuar. Eu já teria de qualquer forma aqui mais de 5 pontos. Então esse paciente claramente, tanto no índice Sokolov como nos critérios de Holmquist, tem sobrecarga ventricular esquerda. E bem pessoal, foi isso a aula de hoje sobre os crescimentos de câmaras cardíacas. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, dá um joinha e segue a gente lá no Instagram.